galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu sou a Sema Oliveira. E eu sou a Cíntia Avelar e eu tô muito feliz que você tá aqui assistindo com a gente hoje, que hoje esse episódio tá babadeira. Mas, antes da gente começar, eu vou deixar a Sam falar de um dos parceiros que a gente tem nesse episódio, que faz tudo isso aqui acontecer de forma gratuita. Vamos começar por quem, Sam? Gente, MadePad, o CRM de automação para o seu negócio de limpeza aqui nos Estados Unidos. Se você tem uma empresa e você ainda não usa um CRM, você tá brincando de ser empresário. Baixa o aplicativo, experimenta, se apaixona e depois você me agradece. É isso aí, mas não só de MadePad se faz um cenário desse. A gente precisa também de um profissional por trás para fazer tudo acontecer. E eu estou falando da iVix. A iVix é uma produtora que reside aqui no estado da Geórgia e faz tudo isso acontecer. Toda a parte de áudio e visual é com a iVix. É isso aí, galera. E se você vai lá fazer aquele ensaio, fazer a sua gravação, fazer seu conteúdo, você precisa estar super bem produzida. E a gente conta com a Lara Makeup. Gente, essa maquiagem maravilhosa, a gente não acorda assim, tá? Então a Lara, ela é uma profissional excelente, ela olha pra você com muito cuidado, ela vê o que realmente combina com você e aí ela entrega esse trabalho excepcional. Quem mais quer ajudar a gente? Exatamente. A gente tem também a Bruna Imagem e Estilo. Pra você que é toda destrupifiada... E precisa aprender a como fazer a combinação das suas roupas, como se vestir de forma que você vai alcançar o seu objetivo pela sua imagem. Você precisa conhecer o trabalho da Bruna. Ela te ensina, ela olha o teu guarda-roupa ali e faz as combinações, te ensinando para que você consiga replicar depois. Então, Bruna Imagem e Estilo, sem preocupações. E hoje nós temos uma convidada especial que é uma amiga pessoal minha. Eu gosto muito dela e a história dela é maravilhosa. Ela começou assim como todo imigrante, uma companhia do zero, cresceu um schedule maravilhoso de limpeza, tem uma mente empreendedora, empresária e hoje tá com novos ares e novos projetos. E ela, quem é? Liliane Borba! Seja bem-vinda! Obrigada. Ai, arrasou! Fica à vontade, respira fundo. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Eu vou começar com as perguntas toda babadeira. Posso começar? Pode, vai. Dá-lhe a Lili. primeira. Pra quem não te conhece, pra quem tá vendo você pela primeira vez, como que você fala quem é a Lili em poucas palavras? Ó, a Lili é essa pessoa. Poucas palavras vai ser com a Lili mesmo. Não. A Lili é essa pessoa de poucas palavras, mas vamos lá. Pode falar. Mas assim, pra te definir em alguns adjetivos, ó. A Lili é isso, isso e isso. Pra te definir. Eu sempre... É difícil falar sobre a gente, Sim. né? Então, é um ponto... Mas falar que eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa amiga, amável e cuidadosa, zelosa. Isso falando de pessoa. Falando da Liliane empresária. Aí eu venho minha persistência. Chata. Eu sou chata, persistente. Brasileira, desiste nunca. Não desisto. Chata assim, nessa parte. Gosto de trabalhar muito a empatia e a verdade sempre. Então, essa é a Lili. A verdade, assim, sempre tô buscando isso. E é legal ver o jeito que você se definiu como pessoa, que é muito pro lado o amoroso mesmo, o cuidado, o carinho. Eu, se for me definir como pessoa, meus adjetivos são totalmente diferentes. E é legal a pessoa ver a própria visão que a pessoa tem sobre si. Talvez as pessoas de fora tenham uma visão sobre mim, mas eu tenho outra. Então, talvez você tenha essa visão e alguém de fora olha e fala: nossa, eu nunca olhei a Lili desse jeito. Por isso que é legal a gente trazer isso daqui pra mostrar mesmo Sim. quem somos nós. E se a gente for falar dela no âmbito empresário, eu acho que seria excelente para ter uma empresa de RH, recursos humanos, porque ela gosta de cuidar de gente. Então faz o ambiente da empresa ficar um ambiente amigável, um ambiente gostoso Não, de e que essa trabalhar. calmaria, eu nunca ia brigar nessa empresa. Que ela fala bem calminha, Bem de baixo, boa na lagoa. baixinho. Mas, Lili, se a gente for pegar e te perguntar o que mais te define hoje, vamos puxar o saco aqui das cria, né? Aí, ó, mãe, empresária, imigrante, que a gente junta tudo, né? Enfia num pacote e... O que mais te define hoje você como uma pessoa? Você fala assim, cara, essa fase que eu tô vivendo, eu tô mais apegada... Se bem que a filha dela é grande, né? Mas filho é filho, né? Ah, mas a gente desapega uma hora, desapega não? Não. Assim, a gente até tenta desapegar, mas nunca ia desapegar, né? Não, eles sempre são a razão da nossa vida. E igual, no momento hoje, se fala o que me define, ele triplicou. Né? Hoje tem minha filha, minhas netas. Então, quando você fala assim, dá uma desapegada? Não, você apega mais, ainda vem multiplicado. Então, hoje, assim, eu tenho pensado muito e me definido muito sobre propósito de vida. Porque a gente fica perguntando. Porque quando você vai passando de fases,
E a gente não para. Aí você começa a se perguntar, qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito disso? E porque você não... Ah, minha filha cresceu? Passou? Não passou. Agora você já começa outra fase. Outra E fase, aham. aí o propósito vem em outros propósitos. Hoje, eu estou vivendo o meu propósito maior de estar bem comigo. Cuidar de você. Cuidar de mim e das minhas prioridades. E a minha filha, por exemplo, é a minha maior prioridade. Então, estou junto, estar junto lá, nela. pergunta polêmica. Uhum. Tá. Você, gente, quem olha assim pra Lili não acha que ela é vó, né? Mas ela é vó. O dia que me contaram, eu fiquei chocada. Falei, mentira que a Lili é vó. Mas, ó, vó maravilhosa. Mas vamos lá, polêmica. Vovó. É, vovó. Mas polêmica. Todo mundo fala que ama os filhos muito, mas quando o neto nasce, é um amor totalmente diferente. É um negócio maior, é um negócio mais tranquilo, é um negócio mais pra você viver. É verdade isso? Eu não acredito. Você acha que ainda o filho é o primeiro? Sim. Que é o primeiro amor? A minha mãe não sabe disso, não, porque ela ama o neto muito. Mas Não, ela eu já cheguei a me questionar. pensa. Porque, será que eu não sou normal? Porque todo mundo fala, filha, neto com açúcar. então Eles você são se sente realmente. diferente. Mas assim, eu acredito que foi nas fases que eu precisei de entender quem que eu escolheria. Por exemplo, no segundo parto da minha filha, a gente cogitou, porque ela teve alguns problemas, tal. Quem que eu escolho? A minha filha. Ah, Eu tá. tenho pra minha filha. E hoje, quando eu faço alguma coisa pelas meninas, amor incondicional. Mas eu vejo que eu tô cuidando da Julie também, da minha filha. É. Né? Então, eu já faço vi por isso. ela. Entendi. Assim, eu faço pelas meninas? Faço. Mas é mais Mas por eu ela sei em que quando primeiro eu estou lugar. fazendo, até quando eu estou amando sobrenatural, eu tô fazendo por ela também. Mas talvez a sua visão é desse jeito, porque você talvez teve essas experiências de tal, igual você tá contando aí, teve uma complicação, talvez tivesse que escolher num momento ali, seria primeiro lugar sua filha. Mas a maioria dos avós não é assim. Esse recado aqui é só da minha mãe mesmo. Não, eu acho que é só pra sua mãe mesmo. Que eu Não, já... toda avó. Não é toda não. Eu já tive essa conversa Com outras pessoas? com outras Nossa, avós a maioria que eu conheço, pelo menos, os avós, tipo, fica derretido pelo neto. Nossa, deixa E deixa o neto fazer comentário, gente, que eu tô tudo. curiosa agora. Não, Fazer uma enquete. E se tem alguém que... no começo, eu me culpei. Eu cheguei a falar, gente, mas assim, o pessoal fala que é... Né? E a minha filha foi a sensação mais gostosa. Criar a minha filha foi a sensação mais gostosa. E por que É diferente, não? cada pessoa. Mas assim, a gente... Eu tô doida pra ter neto, pra ver como é que vai ser Então- essa bagaça. Ó, daqui a pouco o Rael tá aqui Tá, com 18 tá. anos, você é Tá. vó com 40. Dá- Vai ser 29 anos e... E muitos meses. Vamos lá, Lili. Qual o motivo que você decidiu sair do Brasil ali em 2019? Aconteceu algo grande? Já era uma decisão planejada? Totalmente financeiro. O motivo foi gente, financeiro. Sim, eu cheguei num dia, fiz o fechamento do mês da empresa. Eu lembro assim, a data, 30 de março, fechei. Bom, vou ter que tomar uma decisão. Fechei as Não, portas. fechei o Balanço. caixa ali, o balanço, falei, cara, a gente tem que tomar uma decisão. E aí, conversei com o Divino e falei, olha, e foi totalmente Deus, porque eu falei com ele em duas opções. Divino, o que você acha? Vamos aumentar os funcionários, contratar mais vendedor, dobrar a produção. Nós tínhamos uma confecção de roupas, de uniformes trabalhei lá. na confecção de roupa há muito tempo. E aí, No Brasil. vamos dobrar, né? Eu dobrar a produção, contratar vendedores. E não. Ou vamos diminuir nosso custo de vida. Tirar a Julie de escola particular, trocar carro, sair desse lugar que nós moramos, começar a fazer uma lista. Então do que você a gente tinha uma tinha que vida fazer. boa ali no Brasil? Tipo assim, uma vida estabilizada, tranquilinha? A gente não fala que é pobre melhorado. Aham, sei bem. Não cheguei a ser não, mas eu já vi muita gente Pobre. melhorando. Assim, a gente viajava muito, a gente tinha uma vida bem tranquila, só que... Classe Só média, que Lili. você pensa, sabe o que a gente tava fazendo? Tava dando um passo maior que a perna. Porque de repente você tá com tá. cartões de O pobre crédito, endividado. devendo. Tá devendo cartão, tá... Era só o pobre endividado. Eu nunca nem cheguei na parte do Não, você tinha carro, gata. financiado. Mas tinha, o meu Brasil nem financiamento aprovava no meu nome, ué. Não, eu só tinha financiado. E que parcela alta, meu Deus. Mas isso me fez lembrar uma coisa. Mas a gente comprou uma caminhonete financiada. 60 vezes por ano, né? 72 quando eles E liberaram. aí a gente colocou um adesivo, presente de Deus. Pobre, né? Faz isso, né? Presente de Deus. Aí Depois a pessoa embaixo ela falou botou assim, vende. Não, aí a pessoa falou assim, a pessoa comprei a prestação, um carnê dessa grossura parcela todo mês aí. e coloca lá que é presente de Deus. Menina, eu fiquei nervosa. Eu falei assim, e vai lá ver se você tem nome pra fazer uma parcela de 1.000 e poucos reais naquela época. em Isso 2000 aí, e pouquinho. na minha época, eu falei, também, não sei como que aprovaram. Minha parcela era 1.027, eu nunca vou esquecer.
Não, 1022. Nunca vou esquecer. E eu tinha o quê? 18 anos. Então, é uma benção. Pô, mas pra acreditar no negócio de... É presente de Deus, tem uma parcela mensal, era presente de Deus. É loucura, Ai, que gente. vida bandida que já foi. Mas e aí, quando a gente toma. Aí eu conversei essas duas opções e na hora, assim, eu falei, ou sair do país. Esse ou sair do país, eu tenho certeza que foi de Deus. Foi o Senhor que colocou na minha boca. Porque eu nunca tinha pensado em sair do país. Nunca. Nossa, que doido. Aí o Divino perguntou: sair? Uai, pra onde? Uruguai? Eu falei, Paraguai? Paraguai? Estados Unidos, Irlanda, sei lá, vamos ver algum lugar. Que massa. Isso 30 de março. E foi tão de Deus que 30 de maio, 60 dias depois, a gente já estava aqui. E nisso eu não sabia o que era o visto. Ah, Eu liguei pra uma pessoa e falei assim: você tá nos Estados Unidos? Eu tô querendo ir pra aí. Aí ele falou: você tem visto? Falei: Tem que ter. tá, eu vou tirar o visto e tal. Ainda fomos tirar o visto, fazer todo o processo. Hoje eu falo, quando eu falo assim de verdade, não é que a gente fala assim, você é uma pessoa 100% verdadeira. A gente tem as falhas, mas quando você perguntou sobre o que me define, Uhum. uma das coisas que eu acho mais legal, na verdade, quando você está trabalhando em cima disso, as coisas acontecem. Só para você ter uma ideia, eu fui falar com um fornecedor que eu tinha de camisetas. Eu fornecia para ele, na verdade, eu era fornecedora dele, que eu ia ter que parar os contratos naquele momento, porque a gente pegava o contrato para fim de ano e tal. Falei, a gente vai ter que dar uma parada nos contratos agora, porque eu tô remodelando. E ele falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, Quebrei. eu só preciso de um tempo, eu não quero pegar pedidos agora e tal. Aí ele, o que tá acontecendo? Perguntou 2 vezes, ele, pô, Quer saber mesmo? Tô falando a verdade. Uhum. Aí eu falei, olha, eu tô pensando em vender a confecção e tal. Ele falou, eu te compro ela agora. Olha que legal. Só que a partir de amanhã, todos os pedidos que entrarem vai ser meu. Aí fala, leva, tô indo embora. Falei, sério? Sério. E isso era um dos... Na hora que eu pensei, embora minha empecilho, confecção. né? Tipo assim, Isso. se não Mas uma vendesse, seria um... preocupação, né? Então, assim, eu falando, gente, eu fiquei pensando depois, se eu tivesse mentido pra ele e tal, eu teria enrolar enrolado o o negócio todinho, né? Que massa. Foi Mas bem isso de direção de Deus, assim, quando as coisas acontecem e é da vontade de Deus e vai rápido, eu acho que é a forma mais clara de Deus falar com a gente. Tipo assim, não é voz audível, mas é tanta coisa acontecendo. Quando eu vim embora, foi do mesmo jeito que você. Tipo, eu nem sabia como é que era pra tirar a vista, eu não tinha passaporte. Quando eu vim embora, gente, quando eu vim embora pros Estados Unidos, no meu almoço de despedida, tipo assim, galera, tô indo embora com os amigos e tal. Eu lembro direitinho, eu saindo do restaurante, que aí eu ia pro interior ficar com a minha mãe um final de semana, e na outra semana ela já vinha pro aeroporto comigo. E aí eu saindo do restaurante, aí minha amiga, ela chegou assim e falou assim, Sam, mas como é que você vai fazer lá e tal? Aí eu falei assim, eu vou tentar a vida, vou ver o que dá, e aí se qualquer coisa não der certo, eu venho embora. Depois eu vou e volto, tipo assim, vou ver. Eu não sabia de nada, ela... Não, mas você sabe que quando você for com o visto vai expirar em 6 meses, você não pode voltar, né? Que você sai, você não entra. Eu, na porta daquele restaurante, 3 dias de vir embora, uai, Não pode, não? pode. Eu achei que era como se... Porque eu nunca tinha nem viajado, né, gente? Mas eu achei que era como se fosse uma viagem normal. Eu vou ali passar um mês, vou ver qual que é, se der tudo errado. Então, assim... Mesmo a gente estando tão cru, tão sem direcionamento, quando é da vontade de Deus, parece que vai colocando pessoas no nosso caminho, informações, coisas, e as coisas todas acontecem. Isso é muito... E colocar também, assim, o Senhor em primeiro lugar, falar, Senhor, é o Senhor que comanda. É a sua vontade. Quando o Divino falou assim, se não der o visto, a gente vai para Portugal, vai para Irlanda, eu falei, não. Pra mim é assim. Se o visto for aprovado, é porque é sim. Então, o sim, o não no consulado, ou o sim vai ser o sim ou não de Deus. Era a E resposta essa é a que você decisão. precisava. E aí chegou lá, já foi o sim. Então foi Deus falou assim, welcome. Pode ir, vai, pega a... E Lio, sabe o que eu acho bem massa do podcast? A gente começa a ter percepção de algo que a gente nunca parou pra pensar. Então eu vou te fazer uma pergunta difícil. Deu certo tudo. Qual foi o sentimento? Você sentiu medo do desconhecido, né? Você não sabia o que te esperava aqui. Empolgação, animação. Como que foi? Tipo, os próximos passos. Caraca, Divinex aprovou. Vamos pros E Estados agora? Unidos. E agora? Como é que foi? Não, medo, realmente. Com Né? medo? Medo, né? Porque eu não sabia nem como chegar aqui. Quando me falava assim, vou pra Marieta. Não, primeiro que eu não sabia que Marieta e Atlanta era, pra mim que Atlanta era o estado, Marieta Não, era a isso aí eu cidade. aprendi a ser pra trás. Isso aí, você pra trás. Que eu caí a eu Georgia, achei que- estado, Nossa, Atlanta, qual que era? tal. E assim, tinha a questão do idioma, que a gente sabia que teria que falar outra língua, que a gente não era apto ainda. Então, medo mesmo, mas é aquela história, vai com medo mesmo. Sabe por que vocês tinham medo? Agora eu vou dar meu relato. Porque vocês são já, tipo assim, já tinham uma vida mais formada, já tinha passado por muitas situações. Então, a gente nessa idade, eu falo hoje minha idade, eu tô mais
precavida das coisas. Eu não tomo qualquer decisão Tem de qualquer jeito. responsabilidade, Filho, tudo. Então, assim, as coisas não podem dar errado, tem que ser mais bem pensado. Então, a gente sente muito medo. Hoje em dia, eu sinto muito mais medo do que eu sentia lá atrás. Quando eu vim embora, eu tinha 22 anos. Eu não senti medo. Veio só eu, Deus e a mala. E eu não teve um dia falar assim, nossa, me deu desespero. Eu não tive medo em nenhum momento. Tipo, é lógico que você parar e pensar. Só porque, assim, eu tava muito mais feliz, animada. Ai, eu parei. Não tô gostando. Se entrar na cabeça aí, o português não sai. Não trai, pelo amor de Deus. É isso. Eu tava muito mais, assim, animada pra saber o que me esperava, o que eu ia ter aqui, que loucura que ia ser essa, um país que não fala a minha língua, como é que vai ser esse negócio, do que, tipo, será que vai dar certo? Vai será ser que não sei o quê? Eu não tinha a opção de... Eu não tinha na minha cabeça a sensação de medo me travar. Eu tava muito, vambora. Nossa, que doideira, ninguém vai falar minha língua, como é que vai ser isso? Eu cheguei em Orlando, né? E aí não tinha celular, não tinha tradutor, não tinha nada, né? Aí eu cheguei, eu precisava comer. E aí eu saí na rua, mano, eu sozinha. 22 anos, sem celular, então não tinha comunicação, eu só pegava o Wi-Fi dentro do hotel, né, quando eu falava com o pessoal do Brasil. E aí eu saí, quando eu desci do hotel, acabou o Wi-Fi. Aí eu fui na rua, assim, eu tava com dinheiro, né, cash, em dólar. Aí eu andava na rua, eu dando risada sozinha, eu andava na rua e falava... que eu vou conseguir comer, hein? Aí eu ia nos lugares, aí eu vi um Burger King, aí eu fui no Burger King assim e falei, Isso eu aqui, conheço. Brasil, aqui eu conheço. Eu entrei, todos os nomes diferentes, a questão em tudo, eu falei assim, eu não sei pedir, eu não sabia falar, tipo, can I have a number one? Eu não sabia, o number one, eu não sabia, eu sabia, zero inglês. E aí eu lembro que eu saí e falei, cara, e eu dando risada, sozinha. Eu tenho uma foto desse dia que eu comi, e eu andando sozinha, pra cima e pra baixo, andando na rua e não sabia o que pedir. Aí tinha um carinha vendendo aqueles franguinhos fritos com batata e tal. Aí eu falei, cara, acho que aqui eu consigo. Aí eu parei no cara e eu... Pronto. Aí ele entendeu nada, eu dei $20. Aí eu, tipo, apontando o frango, a batata. Nossa senhora, aí é loucura. Cara, ele me entregou e eu sentei na mesa rindo. Isso que eu tô te falando, não tinha medo, não tinha desespero. Era tipo assim, uma aventura. Sentei na mesa rindo, comendo e tirando foto com o celular. Chegava no hotel, mandava pra minha mãe, mandava pros meus amigos brasileiros. Olha aqui, consegui pedir. Mas cada história tem um desafio. Quando você tá sozinha, você tem um desafio que você tá sozinha. É muito desafiador estar sozinha. Mas quando você tá com mais pessoas... É um desafio. Também é um desafio. Minha filha tava com 16 anos comigo, minha responsabilidade. É muita coisa, né? Eu acho, é o que eu tô falando. Com o filho, você pensa duas vezes. Você tem muito mais medo, pode dar muita coisa errada. Quando você é sozinha, cara, se desse errado ali, sei lá, não ia chegar no hotel, eu dormia num canto. Deu tudo errado, eu volto, vou embora. Quando eu falo que nossa vinda pra cá foi totalmente assim, direcionada pelo Senhor... Porque quando a questão do visto, a questão de vender a empresa, eu tava com meu apartamento zerado, assim, não era meu, alugado, mas assim, mobília. Eu tinha feito, sabe quando você dá um up na vida? E fala assim, minha vida tava bem bonitinha, né? E minha prima tinha divorciado do marido e tava sem nada. E aí eu falei assim, Lara, tô pensando de ir pros Estados Unidos. Aí ela falou assim, tá aí. Eu compro seu apartamento de porteira fechada. Com tudo. Mas você não tira nem um garfo lá de dentro. Olha, porque ela precisava das coisas pra ela poder recomeçar a vida dela. Aí, cara, tudo. Aí você já fica assim, ai meu Deus, cortina nova, tudo novo. Isso que queria trazer, né? Tá. E aí, conversando com uma pessoa lá, a gente tá... Não é que a gente tava falando que tava indo embora, a gente tava falando que tinha uns projetos novos, né? Aí ela falou assim... Você quer vender seu carro? Eu compro. Não, mas aí foi muita resposta de Deus, era muita coisa. Eu não ofereci a empresa, não ofereci carro, não ofereci apartamento, tudo nada. Ofereceu, tudo ofereceu. Você quer vender? Teve um dia que ela falou assim, cara, tá pensando que assim, será que eu vou morrer? Porque, tipo assim, tá todo mundo querendo minhas coisas. Pelo menos queria comprar, não tava brigando por herança. Mas então, quando a gente desembarcou ali em Orlando, a gente tinha realmente só aquela mala. Pra trás, não tinha mais nada. Se eu voltasse... Voltar pra onde? Voltar pra onde? Não tinha casa. Nem a casa mais. Nada mais. Foi Sabe? tudo. Assim, eu deixei os meus móveis na casa de alguém, que tem gente que faz isso. Eu deixei meu carro pra minha mãe vender depois. Eu vim, mas... Não, eu deixei porque eu não consegui vender mesmo. Eu já fiz tudo. E quando você chegou, que você tava começando a contar, você chegou com a Júlia de 16 anos, você falou dificuldade. Quais foram os pepinos que aconteceu assim que você chegou às dificuldades? O primeiro foi a pessoa que ia receber a gente aqui... Ela ligou e falou assim, então, eu não vou conseguir receber vocês mais porque eu tô viajando. Isso acontece muito, aconteceu comigo. Ótimo, foi o primeiro pepino. Aí, ó, Deus enviou, né, a amiga nossa ligou, falou, Lili, onde você tá? Eu falei, tô em Orlando. Ela, eu tô sabendo que você tá aqui, então veio pra minha casa, foi uma história, o primeiro pepino. Pra onde eu vou?
Isso em Orlando, né? Com Já. filho, com família, não é Família. só eu. Uhum. Veio você, a Julie e o Divino. Isso. E aí, tá, conseguimos chegar em Marieta. Então, beleza. Aí eu Tô em casa. tô em casa. E aí, falei, vou pro grupo de WhatsApp, consegui uns amigos daqui. A menina falou, olha, eu tô alugando meu basement. Sério? Então eu vou alugar, tô indo. Não sabia, não tinha noção. Aluguei um basement 30 minutos de Marieta. Nossa. Não tinha... Sem carro? Sem carro. Aí, então, deixa eu te contar. As pessoas não buscam em casa, tem que ter um carro. Nossa. Pô, ok. Aí o segundo perrengue, comprar um carro, né? E como era só um carro pra eu, pro Divino e pra Julie, a gente vinha pro Rio, pro restaurante, ficava ali, tipo, 6 horas da manhã. E cada um ia com o patrão. E aí, e eu, por exemplo, hoje não tem trabalho ainda, mesmo assim eu vou pro Rio ficar lá. Eu já fiquei lá o dia todo esperando, assim. Sério? Tipo, tinha no grupo alguém chamar que tá precisando de um ajudante, Mas, né? Ah, porque Tô tinha que aqui. estar num lugar em Marieta, Porque senão ninguém buscava. buscaria lá onde estava. Então, um dos perrengues também, assim, é de comecinho, né? Eu acho que Aham. todo mundo tem uma Uma história historinha dessa. do começo. É, se você tá planejando vir pra América, saiba que é normal. Vai ter perrengue, mas vale a pena. Venha Com preparado. certeza. Você tem que passar pelo processo pra pegar a promessa, senão você não chega lá sem Mas eu acredito passar que pelo eu processo era uma total. pessoa muito desligada. Desligada de internet, porque, gente, hoje tá tudo muito acessível, né? Se você quer, eu tô indo para outro país, você tem como pesquisar e entender tudo que se passa lá. Hoje a pessoa Né? dá pra fazer um seminário antes e chegar aqui expert, pelo menos na teoria. Inclusive, Vai acho que eu vou montar um curso. embora. Lili, quais foram os pontos? Você falou que você teve situações, acabou igual, você ia pra um lugar, outra pessoa acabou te ajudando num lugar pra ficar e tal. Quais são os pontos positivos que você se surpreendeu positivamente aqui na América e negativamente também? Tipo assim, coisa que aconteceu que você fala, nossa, eu não esperava e isso me surpreendeu positivamente. Mas outra coisa, sei lá, eu esperava muito disso e eu me decepcionei. A primeira coisa que eu me surpreendi aqui foi comigo mesma. Porque eu não era de... Eu nunca fui de cuidar de casas. Nem na minha. Eu já falo assim, ó. Era que assim, ó. Não, mas sabe aquele pobre que tem uma secretária? Né? Eu tinha. Vocês eram... Não, pobre. É, Não, Ai, Vocês eram... Como é que chama que tem? Dublê de rico. não. não. Já teve situações... Dublê de Tem rico. uma secretária no Brasil? Não, mas é porque ela tá se endividando, é o que ela tá falando. Então, isso que eu tô falando, dublê de rico. Dublê de rico. Vai vivendo igual rico até a hora que a corda estoura Não é. e não dá mais. Mas eu comecei a trabalhar com 11 anos. Mas olha só, e a minha mãe sempre teve alguém que cuidou junto. Ela sempre teve alguém, ou que fosse, contar muito bem de dinheiro todo dia. A situação cai 2 vezes na semana. Mas Tá mais sempre tinha difícil alguém ainda. ali. Pelo menos pra passar roupa, porque no Brasil Uhum. tem isso, né? Sempre tem. tinha alguém pra estar cuidando. E já teve situação que eu ganhava o mesmo tanto que a menina que trabalhava na minha casa. Mas eu mantinha a preferia- menina. Eu te contar. Mas eu não gostava de cuidar de casa. Então eu preferia trabalhar. É A a menina- serviço. A menina que cuidava lá de casa ia embora meio-dia. E eu ganhava, tinha que trabalhar o dia todo pra ganhar o mesmo tanto que ela. Prioridades. Mas ficar em Prioridades. de cuidar de casa Cuidava, jamais. cuidava de casa, não cuidava só. E aí, Nada, ninguém também não. E aí eu vim, até eu falo que eu vim debaixo de palavra negativa. Assim, olha, o Divino vai dar muito bem lá, porque ele já é construtor. Mas Não ali- gosta de limpar, que nem a casa No limpa a dela. casa dela vai dar o quê? Nossa, você cala a boca de muita gente, Então, hein? assim, isso foi uma coisa que Quando me você surpreendeu construiu essa muito empresa, mesmo, caramba. sabe? E principalmente, assim, quando eu chegava, eu falava assim, Lili, o seu trabalho é excepcional, né? As meninas que iam trabalhar comigo também falam, nossa, você ensina de uma forma extraordinária, assim, eu falo, Mas, te ó, ensinou? mas eu vou fazer outro comentário. Eu tô adorando conhecer de mais de perto a sua história. Eu odeio cozinha. Eu odeio cozinhar. Odeio. Tipo assim, você não quiser me pôr na cozinha, você vai me fazer uma pessoa feliz. Mas eu sei, e eu sou boa. Eu sei cozinhar. Tudo que precisar, eu sei cozinhar. Eu sou muito boa cozinhando. Minhas comidas são boas. Mas eu não gosto. Se você puder me deixar fora da cozinha. Aí eu falo pros outros que eu não gosto de cozinhar. Os meus amigos acham que eu não sei. Aí, de vez em quando eu cozinho alguma coisa, a pessoa fala, nossa, que delícia, nem sabia que você sabia. Eu falei que eu odeio. Eu não falei que eu não sei. É a mesma coisa de limpar a casa. Você odiava cuidar. Mas precisou limpar, você limpa muito bem feito e ainda ensina. Mas diferente. me surpreendeu também, nem eu sabia que ia... nem sei, eu sei que eu cozinho. Eu sabia que eu tenho, como eu falei, persistente demais, o que eu quero eu corro atrás, né? Mas assim, limpar e Você nunca tinha limpado uma casa no Brasil? Não, sim, Ah. eu limpava, mas assim... Cara, você vai trabalhar com isso, vai ser o seu... Igual hoje, eu não sei cozinhar, isso é eu nem gosto nem sei. Tá. Então, se eu falar pra você que amanhã eu vou abrir um restaurante com as minhas receitas, Não vai dar muito certo, não. não vai sair. Mas você é persistente, você vai lá e aprende em 2 meses, tá dando curso. Não, e a Lili, ela é boa que ela sabe delegar. Então, acho que por ela gostar de pessoas, às vezes você não precisa saber, mas se você quiser abrir um restaurante, você abre. Porque Porque você você- consegue delegar né? as funções necessárias. Delegar. Mas, ô, Lili, nesse seu
processo, né? Cheguei, me estabilizei, vim pra cá, tudo bonitinho. Você ficou na casa de uma amiga, até você conseguir se estabilizar. Com um carro só, 3 pessoas pra se virar e tudo. Que momento que eu acho que teve, né? A pergunta é se teve, mas eu acho em que momento que você parou e falou assim, caraca, tô ficando maluca, o que eu tô fazendo aqui? Já aconteceu? De verdade, não. Não? O dia que eu cheguei em Orlando, desci no aeroporto, eu falei, esse é o meu lugar. Eu nem tinha passado nenhum perrépio, a gente fala, né? Eu falava perrépio, sem nenhum problema ainda, mas assim, eu desci em Orlando, dei uma olhada assim e falei, esse aqui é o meu lugar. Mas também com o tanto de sinal que você teve no Brasil, se você chega aqui e não começa é. a pensar o que é, eu vou te falar, eu aí não. Desde que eu estou aqui, desses 6 anos, o único momento que eu sentei assim, abaixei a cabeça com um pouquinho de dúvida, ou não de tristeza, que eu posso dizer. A gente tem problema, todo mundo tem, mas de tristeza. Sim. Foi em 2020, quando eu tive um problema de saúde. Então, por causa da pandemia, a gente não poderia chegar perto. E eu falava com o tradutor. Então, eu precisava de explicar a minha dor, sem conseguir falar, mas eu não poderia chegar perto e mostrar o tradutor. E aí, elas ficavam assim, tipo, querendo que eu explicasse. E eu queria que ela olhasse meu tradutor pra ver que... Não dava pra fazer igual a Sam. Não dava. né? E aí aquela atendente mandando eu sai daqui, né? E aí, assim, aquele tanto de máscara, aquela coisa, e eu sentindo dor e querendo falar, assim, foi um dia que eu falei assim, cara, eu só queria dar conta de explicar. E também não é nem a questão daqui, do hospital, também Era o inglês, né? do idioma. Eu só queria conseguir falar o que eu tô sentindo. Então foi o único dia que eu falei, nossa, se eu tivesse no Brasil... Eu teria me resolvido. Único. De lá pra Depois cá... que sarou, você falou assim, não, mas valeu a pena. Mas agora eu entendi, a questão não é aqui, é o idioma. Eu preciso... Quando teve uma vez, a única vez também que, tipo assim, é lógico, a gente sente raiva de não falar inglês por várias situações. Quando você tá aqui, vai convivendo aqui, você vai aprendendo aquele pra sobrevivência. Mas tem situações que você tem que falar o inglês pra resolver alguma coisa, você não consegue, você se sente inútil, você se sente um lixo. Eu me senti um lixo direto. Mas teve uma única situação que o Rael tava muito doente, muita febre, desfalecendo assim, ó, pequenininho e tal. Muita febre, e eu tentando ir no hospital. E eu sozinha. E aí eu fui no hospital, o pai dele também não falava nada de inglês na época, eu também quase nada, só assim, aquele básico pra sobreviver. E a gente chegou no hospital, ele... Sabe a criança quando ela tá com tanta febre que ele tá molinho no seu colo? Nossa, o coração Nossa, chega dói, né? molinho no meu colo. E eu tentando explicar, e eu não conseguia. E eu nervosa. E tentando falar. E aí aqui, se você não consegue se impor, põe você pra esperar, gata. E é 3 horas, 4 horas. E a criança lá desfalecendo no meu corpo. Aqui, né? Essa aí eu posso... Ou esse dia, eu consegui fazer um barraco. Sem falar uma palavra de inglês. Sem falar uma palavra de inglês. Mas assim... Aquela coisa de mãe mesmo, eu vim e falei, pelo amor de Deus, alguém atende meu filho. Eu não sei como é que, eu nem lembro, eu fiquei tão nervosa que eu fui na recepção e fiz um monte de coisa e mostrei a criança, e consegui entrar. E na hora que eles atenderam o Rael, realmente estava com muita febre, muito mal e tal. Começou a dar medicação, ele começou a reagir. Eu dei uma crise de choro no hospital, que eu falei, gente, eu tenho que aprender essa língua. Aí nesse dia, assim, foi a única vez que eu falei assim, aquela pirada de chave. Se eu tivesse no Brasil... Eu não teria passado por isso. Olha que humilhação por causa da língua. Eu tenho que aprender esse trem. Aprendi? Não. Esse negócio de inglês, toda pessoa que cruza meu caminho, eu dou uma dica. Hoje eu falo inglês, a velhinha. Tadinha. A pessoa escuta. Mas ela é velhinha, tá tudo bem, a gente ama você. Ama mesmo. Tem uma senhorinha, pelo amor de Deus, tem uma senhorinha que dá aula gratuitamente no YouTube. Ela tá até se desfazendo já, que ela tem uns quase 100 anos, tá? Assim. Também agora eu vou chamar ela de velhinha. Gente, ela é maravilhosa. Eu aprendi inglês com ela. Enquanto eu estava trabalhando, ela fala assim, eu não quero que você sente para estudar. Eu quero que enquanto você estiver fazendo outras atividades, você escuta. Porque como que uma criança aprende o idioma materno? Escutando e tentando falar. Você vai fazer a mesma coisa. E aí ela dá uma aula tão gostosinha, de graça no YouTube, todo sábado de manhã, inclusive ao vivo. E aí fica gravado no YouTube e você coloca no foninho. Vou deixar aqui no negocinho pra quem foi bem quiser legal fazer. essa dica pra mim. Não fiz, mas é bem legal. Eu aprendi com ela. Eu limpava 3 casas, 4 casas por dia. Eu ficava o dia inteirinho. Ficava ouvindo o Gustavo Lima? Não, ficava ouvindo a senhorinha no meu ouvido pra aprender inglês. Pra inglês, que é o que me ajudou. Escutar a rádio americana. A rádio americana. Por mais que você não tá entendendo nada ali, eles falando, porque eles falam muito muitas das mesmas coisas, logo o seu ouvido começa a ficar... E é muita coisa do dia comum. O tempo, tal. Tal coisa, não sei o quê. Então é muita coisa. Eu aprendi, eu ouvi essa dica lá atrás, aí no meu carro não tocava música, porque eu, quando eu tô no celular, é podcast, então no ouvido. Mas assim, quando eu tava no carro dirigindo, trabalhando, eu colocava a rádio. Por mais que eu não entendia nada, a música, eu ia lá e tentava ver a letra da música e tal. Essas coisinhas ajudam bastante, assim. Dicas de inglês de quem não fala
falo inglês. Mas funciona. Fala o que eu faço. Exato. Não, mas assim, a gente se resolve. Hoje eu faço Eu falo se precisar. Em inglês. Eu falo inglês. Falei inglês também. Eu também, em inglês. Eu sou Inglês. muito ruim. Vamos lá. Quando você começou na limpeza aqui, qual que foi, assim, o maior choque? Fora o que você se surpreendeu positivamente. Mas, assim, um choque que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Foi a primeira Sim. semana de trabalho. Não, primeira semana. Porque, assim, eu sou muito... Eu sei que eu sou uma pessoa mais lenta. Mais tranquila. Tem que falar, Lilian, você é calma. Gente, é no meu tempo. Vai no meu deixa. tempo, me deixa. Vai acontecer. Eu faço acontecer, mas é no... No meu tempo. tempinho, me deixa. E aí, tinha que ser rápido, né? Ah, é, porque aqui a limpeza E aí, é hora, né? Bora, né? E aí, primeiro dia de trabalho, a menina já ficou bem desapontada comigo. E, ai, você até que é boazinha, mas assim... Não tá dando. Ó, tempo é dinheiro, bora. E aí eu comecei a falar, gente, e agora? Aí quando eu comecei... Aí eu olhava nos grupos, eu falava assim, eu só vou quem faz 2 casas. Porque aí Que eu eu posso consigo. demorar. Porque quem fazia 4, ficava, bora, bora, bora. Então, na primeira semana, foi assim, 3 dias de dor, né? Porque você vai com a pessoa, ela... Às vezes... Não tá num dia bom também. Hoje eu entendo por esse lado, né? Na época eu queria matar, né? Nunca mais eu quero Normal. trabalhar com limpeza. Cheguei até a ir pra restaurante, pra sair da limpeza. Mas hoje eu entendo. Eu não tava num dia bom também. Realmente eu tava começando. Uhum. Uma dica que eu sempre falo, gente, quem não sabe trabalhar, não tem experiência ainda, conta. Eu não tenho experiência. Quem tá levando já sabe que não tem experiência, tenha paciência. Porque a pessoa não vai desenrolar igual... Não, e quando você conta, a pessoa já vai preparada. Vamos supor, se eu vou levar a helper, ela já fala, olha, eu não tenho experiência. Se eu decidir levar ela, eu já vou sabendo o que me espera. Agora, não tem coisa pior do que Que a estar num pessoa dia mentir. corrido, e aí você posta num grupo e a pessoa, eu posso. Chega lá, nunca limpou. Não sabe nem qual que são os produtos, começa a perguntar que produto é esse. Aí acaba com o seu dia. Então é isso, sejam Mas pelo sinceros, menos o falem. 4º dia de trabalho, eu tava assim, eu preciso trabalhar. E tinha só a opção de 4 casas. Aí eu mandei mensagem pra mulher, falei, olha, eu sou lenta, porque eu já sabia que 2 dias, né? Eu já tirei meu próprio diagnóstico. Eu sou lenta, mas eu preciso trabalhar. Eu posso levar minha filha comigo e você não precisa pagar nós 2. É só porque eu sei que se mas ela só a solução. for, eu vou conseguir fazer as 4 casas com você. E ela deixou. Ah, mas lógico, ela não tem que pagar, eu também Não, mas eu pagaria. achei ótimo. Fiquei super feliz, porque a gente foi, trabalhou. E ela pagou só um Só também, uma. né? Combinado. Mas assim, aí depois eu entendi. Não, meu time é só, tipo, minha Mas meta você é não 2, achou 3 que casas. talvez... Porque vocês se conhecem, então você já sabia que é porque você era lenta mesmo. Mas você não achou que é porque tava começando, às vezes tava com medo, ia pegar agilidade com o tempo? Você não pensou isso, não? Não, hoje eu entendo que é assim. Eu sinto muito. Eu tento entender o outro, né? No máximo. E a mim também. Quando você tá começando, eu ficava assim, limpo de mais ou limpo de menos? Que tinha hora que eu tava esfregando muito, Nem era de mais, Não, era de menos, Lili. Era um meio termo. mas eu não sabia o que era esse meio termo, né? Eu não sabia E se assim, eu hoje eu falo que uma das chaves que a gente cresceu muito e que meu schedule foi bem rápido, foi, eu não gosto que as pessoas chamem minha atenção. Isso aí, Liliane, você tem que tratar. Não gosto. Eu faço de tudo pra não chamar minha atenção. Se chamar é uma vez. Se eu bloqueio, sei que tem, eu gosto dele. Não, Me deixa. Ela tá... Tipo assim, eu não gosto que chame minha atenção, mas se puder se evitar, precisar... fazer direito pra não ter que... Mas não é Não, fácil. sim, mas se me chamar atenção, Não não vou importa, chamar a não. atenção da Lili porque eu sei que ela não gosta. Não é nesse ponto. Aí no Eu vou ponto, chamar se precisar. pode chamar, mas eu falo assim, no sentido assim, se você chamar minha atenção, é uma vez. Não vai repetir. Tá, não Não vai repetir, tá? Porque eu sou gosto assim, disso. Sabe, se você falar assim, Lili, olha, você fez isso, não foi legal. Sempre, pode deixar que isso não vai Tá acontecer resolvido. mais, tá? Então, e aí eu ficava naquele medo, assim, se eu limpar mal feito e essa mulher, né? Aí já chamava, isso aqui ficou pra trás. Igual a mancha no bendito do espelho. Eu cheguei a orar muito, assim, Senhor, pelo amor de Deus, me mostra essa mancha. O quê? Mancha do espelho! Eu faço, sério, faço Que hora? Exatamente. Imagina Deus lá em cima falando. As miradas do banheiro. Não, Por favor, cadê a mancha, céu, que eu não tô vendo? mas era uma coisa assim, e seu espelho tá ficando manchado. E você não Olhava, via? né? Eu falava, gente, Era por causa do ângulo? não, hoje eu não, até isso é uma incógnita. Eu não consigo entender, sabe? Porque eu tive uma fase que eu limpava e a menina falava, toda vez que ela voltava no banheiro, só que eu não sabia a manha de olhar por baixo, né? Luz apagada, olhar por baixo. Não, e com a luz apagada, olhar por baixo, você vê tudo. E aí eu não sabia essa manha. E essa pessoa, ela sabia. Aham. Eu tenho que controlar muito. Aí essa pessoa, ela sabia. Só que aí,
Eu era as primeiras vezes indo com ela e todo banheiro meu, ela falava que os benditos dos espelhos tava manchado. E eu voltava, eu não orei não, tá? Mas eu voltava e falava, aonde que tá manchado? Mas eu virava realmente do lado. Tava, mas é porque eu tava fazendo com index, né? Com produto. Ai, falei marca aqui, não patrocina a gente, mas é uma bosta. Aí, tava fazendo com produto. E aí depois eu aprendi a fazer espelho só com água. Mas aí, como eu jogava produto, quando você limpa com o produto, você olha de frente, perfeito? Uhum. Você começa a olhar de lateral ou de baixo, a luz apagada, ou quando a luz esquenta, mancha tudo. Aí, a Linda sabia o truque, ela tava olhando pelo truque dela e não me ensinava. Porque se ela tivesse me ensinado uma Você se vez... sente até incapaz, né? Fala, cara, eu não conseguia, Exato, mano. eu falava assim, não, Miguel, eu sou um lixo, o que é isso? Cadê? E eu procurava e nada. Aí até, sei lá, depois de uma semana, eu tava trabalhando com ela chegou e falou assim, eu vi ela olhando, na verdade. Eu vi ela olhando tá. e falei, como que você checa? Aí ela olhou e falei, aí eu comecei a olhar e falei, nossa, todos os meus efeitos estão manchados. Esse é o Mas, ó, isso é importante. Dê feedback pro seu colaborador. Dê Ensine, feedback né? pras pessoas. Não, e dê feedback. Às vezes você... Não, sorry. É porque eu ia falar assim, não é nem um ensinar, porque às vezes você ensinou, aquela pessoa ainda tá errando em algo, dá o feedback, não fica deixando passar, eu vou lá e conserto, ou só falar que tá errado, dá o feedback de, olha, fulano, aquilo ali não tá legal, tenta fazer assim, assim, esse negócio de limpar vidro. Quando eu descobri que limpar vidro só com água era muito melhor, eu passei pra todas as minhas equipes, falei, gente, parou o produto em vidro, Como que faz eu limpava assim, assim? Abria assim e fazia assim. Tuf, tuf, tuf. Exato, que vai Melhor, mais econômico e vai também. lá e fica limpinho, tá E Lili, bonito. qual foi a resposta da oração? Que oração foi essa? A oração foi assim, dá um tempo na limpeza, aí vai no restaurante ver que realmente... Ai, você aí desistiu eu da desisti da limpeza nessa aí eu fui fase. pro restaurante. Só que eu fiquei só 2 semanas. Menina, deixa eu te falar, é tanto... Você já trabalhou ou não? Eu né? não. Não. Eu fiquei não. um ano. Só que eu tava na 5 da manhã às 10 da cozinha. noite. E aí ali, assim, louça o tempo Tá na todo. cozinha. Na Não, cozinha, eu vi o então, povo da cozinha já dá. mulher, quando Assim, tipo, e eu vi isso que não é pra mim, não. Porque ficava na chapa também e lavando as vasilhas. Chapa, vasilha, chapa, vasilha. Os dois? Os dois. E aí tá, e teve um dia que eu tava de folga e a mulher postou assim, preciso de uma pessoa pra uma casa. Eu falei, Meu momento. Aí eu vou, porque eu não dou conta, né? na vida. Aí eu fui. E aí a gente tava limpando a casa e tal, e mais uma vez ela falou, o Senhor com a gente, né? Eu limpando, ela falou assim, Lili, você é muito boa, muito detalhista, a gente vai orar e o Senhor vai te dar um dedinho de agilidade. A mulher que me levou, mais Ela uma. olhou pra você? Ela falou, a gente vai orar e o Senhor vai te dar um dedinho de agilidade. Eu dei da Eu tenho que ser um pouquinho mais ágil. Aí ela foi me contar o caso dela, que também foi igual o meu, mas que agora ela já estava tendo as próprias casas e que ela fazia um trabalho de excelência, que ela também não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tipo, de ser ágil e perfeito, né? Tipo assim, ter as Bom, duas rápido. coisas, né? E aí eu falei, sério. E ela foi e me deu um Tem como fazer. não, eu não sou a pior pessoa do mundo, como tu diz, né? Eu vou conseguir. E aí eu falei, então agora eu vou com quem faz 2 casas. Aí eu literalmente comecei a ir com uma pessoa que fazia só 2 casas. Pra eu ficar, tipo, mais rápida. Você tá contando essa fase aí de quando você se sentiu lenta, teve esse traumazinho aí, e aí essa pessoa meio que abriu a sua visão. Mas qual foi o momento? Porque você teve muito conflito, né, por ser lenta. Então, assim, era difícil até pra você arrumar um dia completo ali de trabalho. Porque quase ninguém faz 2 casas e leva helper, né? Qual foi o momento que você falou assim, tipo assim, chega, tipo, desses conflitos, chega de eu ficar tentando mendigar 2 casas por dia, vou começar a montar o meu próprio negócio. Esse rapaz que me levou, que era ele que fazia só 2 casas, foi uma das pessoas que abriu minha mente para... Primeiro, eu admiro demais ele, que ele não guardava segredo. Tipo, ótimo. tipo assim, pessoa por que boa. você não pode fazer isso? Não, você nunca pode ter suas casas. Não, você nunca... Só que ele era uma pessoa muito centrada, ele nunca me iludiu. Tipo, Lili, você vai dar um preço pra uma casa, você tem que pensar que você gasta pneu, que você gasta isso. Já me conscientizando que aquele valor ali da casa não era só meu. Aham. Então Aí eu comecei a trabalhar com ele, ele falou assim, olha, pra você eu passaria minhas casas à comissão. Detalhista, a gente Detalhista, adora essas né? pessoas. Aí eu falei, então eu quero fazer casa pra você. E aí ele falou assim, você tem material? Se sim, você pode fazer segunda-feira. Isso era uma sexta. E eu pensei, cara, onde eu moro tem um beacon, eu vou no Walmart, compro um negócio, falei, eu tenho. E aí no sábado eu já saí pra comprar as coisas e fui fazer casa pra ele na segunda-feira. O meu start foi assim, aquela época, a helper era $30. Eu ganhava 30 por casa. E eu pegava casas de $100. Aí eu passava comissão pro dono do schedule, pagava a helper e me pagava. Eu ganhava, acho que até menos que a helper hoje, fazendo as contas. Essa Sabe? conta aí,
Por quê? Mas aí o que eu falei? Se eu fazer de comissão, eu fazer no meu tempo. Eu não então você foi pra comissão, nem foi pelo financeiro. Foi pra trabalhar pelo tranquila. tempo. Não foi pelo financeiro. E aí, em seguida, já comecei o meu schedule. Só que você perguntou isso, foi uma coisa legal que eu pensei esses dias. Quando eu fui fazer as contas de quando eu comecei meu schedule para quando eu cheguei, eu falei, caraca, não tô acreditando. Porque a minha primeira casa, minha mesmo, eu fiz dia 5 de setembro. Eu cheguei dia 30 de maio. Nossa, Então, assim, foi rápido. Junho, Nossa. julho, agosto, 3 meses. Aí eu falo, cara, em 3 meses eu fui pro house clean, fui pro restaurante, desistida do clean, Voltei, tava até fiz casa da comissão, parece que foi uma vida. E foi rápido. E um foi em período 3 curto. meses, entendeu? Porque em setembro eu já tava com a minha... É que você erra, mas você erra rápido. o negócio Ó, tem tô que- aqui nessa limpeza, tô gostando não. Vamos pro restaurante. Ah, achei uma merda também, vou voltar. E Lili, como que você conseguiu essa casa? Que foi sua primeira casa de serviço de limpeza. Como que chegou As até minhas você? 4 primeiras foi uma moça que eu fazia, que foi uma que eu fiz a comissão pra ela. Eu fui lá, limpei, ela falou, olha, eu tô pensando em vender, né? Você até quer ficar com as casas? Eu falei, quero. Aí já comprei essas 4 primeiras dela, que eu já tinha trabalhado pra ela. Então, E depois comecei, assim, uma Por vez. Na verdade, eu até minto. Eu tive uma oportunidade pra ficar com mais algumas, só que a gente veio, como falei, falido. Uhum. Falido. O dinheiro tal, não, só né? das 4. Só as 4. E aí eu peguei e liguei pro... Não falei com o Divino, né? Falei assim, Divino, eu preciso trazer um dinheiro do Brasil. Aí ele falou, que dinheiro? Eu falei, não sei. Arruma um dinheiro lá. Tudo que vocês tinham vendido, vocês trouxeram. Eu preciso de mais dinheiro. E aí, loucura. Eu lembro, dólar R$4, mas a gente trouxe dinheiro do Brasil. Pra E aí- comprar E as vai casas. comprar pra casa. comprar mais caro. Só que ainda não era o suficiente pra ser um sketch completo. Aí meu irmão, muito visionário, falou, como é que é esse esquema aí, maninha? Eu falei, maninha, quem Seu irmão lá no Brasil. lá no Brasil, quem tem casa ganha isso. E você falou, não, então compra, não sei que eu vou te mandar o dinheiro. Aí meu irmão comprou mais algumas, eu fechei o primeiro sketch. Ah, Que olha aí, ele massa. investiu lá do Brasil, porque ele já sabia quanto ele ganha em dólar aqui. É Sim, recorrência, Sim. né? Aí já em final do ano, eu cheguei em 2019, mas no final do ano eu já tinha o sketch pronto. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi esse processo seu dessas 30, 40 casas primeiras ali que você formou em mais ou menos 10 meses, né? Porque não foi um período... Aí minha mãe chegou aqui em outubro, eu vim em maio. Minha mãe chegou em outubro, eu já estava no segundo schedule. Gente, Olha! foi muito Porque eu rápido. comprei o primeiro e já comecei a montar o segundo. Aí, inclusive, minha mãe começou a me ajudar a fazer a comissão. Aí nesse primeiro, então, meio que seu irmão ficou de sócio. Foi. Pra Aí fazer o começou a trabalho e pandemia. dividir o lucro. Nós tivemos atrito na pandemia, porque aí começaram a Tem muito cancelamento. cancelar muitas casas. E quando a gente foi comprando, a gente não fez assim, essa é minha, essa é sua, essa é minha, essa é sua. Tava tudo num Tudo bolo junto. solto. E aí, quando a gente começou a ter os cancelamentos, ele ficou assim, tipo, agora eu tô tendo prejuízo. Ah, porque às vezes cancelava... Aí eu É. falei, mas essa aqui é sua. Cancelou é a sua. Aí fiquei lá, essa cancelou é a minha. Essa Aí vai cancelou é a provar. sua. Ah. Aí eu falei, aí ele falou, quer saber? Quer comprar essas casas? Aí eu falei, então me dá tudo aí. Já E fiquei você comprou na já pandemia, comprei. mesmo com os cancelamentos, você comprou? Comprei. Mas eram poucas. Porque eu falo que o meu sketch mesmo, a virada foi na pandemia. É, o meu também. Pá. Foi tipo assim, Cara, quem tava engatinhando até a pandemia, mas já tava, tipo assim, com uma estrutura ali, sabendo o que fazer, com alguns clientes, pós-pandemia, arregaçou a boca do balão. Porque no pós-pandemia parece que... Porque eu, na época da pandemia, era eu e mais uma helper só. Então, nós era só a primeira equipe, né? Fazia até 6 casas por dia. Dependendo do dia, a gente fazia 6 casas, acabava tarde da noite. Mas aí, na pandemia, eu tinha um sketch, na época, eu fazia sketch de papel. Na pandemia, eu lembro que tem semana, assim, eu tenho sketch guardado lá em casa. Eu Tem percebi. semana com, tipo, uma casa. Semana com 2 casas, todos cancelados. Só com risco. E aí sobrava... Eu lembro de uma cliente, a Leia, ela nunca cancelava. Nem na pandemia, ela não cancelava. Ela só mandava a gente ir protegida. Mas, assim, uma semana inteira, fazia uma casa. Aí eu falava pra Glida de Deus, não ia passar fome. Ela ficava assim, mas ia passar todo mundo junto, né? Porque... Não, mas era desesperador. Mas- Aí pós-pandemia... de uma vez, tipo assim, nenhuma casa, quando começou a liberar, e a gente fez um monte de ação, tipo assim, olha, a gente vai aí é pra ajudar com a pandemia, né? Vai desinfetar. Bactérias. É, e colocava que limpar os hands, nananã, e com clorox, wipe, nananã. Aí fiz uma ação, aí começou devagarzinho voltando. Mano, do nada. Do nada não, né? Tudo é construído. Aí, assim, num período curto, Cresceu. o negócio foi de uma vez. O que tava limpando 2 casas por semana. É, vai. Ô, Lili, você montou esses schedules, né? Mas a sua empresa chegou a ter mais de 200 e lá vai cacetada casas, né? Isso. Como que foi pra você administrar e gerir um schedule tão grande? Eu falo que hoje
220 casas recorrentes, é isso? É. Mas assim, as pessoas, o que você falaria hoje para quem está começando? Qual conselho? Estrutura. Tem muita gente que fala, eu não vou comprar um curso, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu falo, estrutura. Porque quando a gente cresce muito rápido, se você não estiver preparado, você sofre. Sofre muito. Então, assim, até com a questão do schedule. Eu falava, olha, não compra um schedule cheio. Você tem que ter janelas, porque vai vir indicação. Você vai crescer ali. E aí você tem que estar preparado para ir crescendo. Igual, eu não estava preparada na época para crescer. Eu falo hoje que, graças a Deus, assim, eu tive o suporte da minha filha, que já com 18 anos já começou comigo. Minha mãe me ajudou ali um pouquinho, depois saiu. Mas, assim, eu acredito que o que mais... A chave, Cíntia, que você perguntou, para gerir tudo isso daí, eu vou voltar lá, o amor, a empatia, sabe? Eu sempre trabalhei muito nessa linha, com as meninas que estavam comigo, de trazer elas para perto de mim. Hoje, Lili, dá um conselho, seja mais profissional. Eu acho que eu nem fui tanto. Eu trazia elas mais família, né? Foi bom para a empresa, a gente cresceu, foi ótimo, mas assim, não é o certo. Não é. Eu falo que não é. Então, tanto é que essa é a palavra, Sam, não é sustentável a longo prazo. Quando eu tava com palavra. 6 meninas... Você não consegue fazer isso mais? Não, com as 6 eu conseguia. A gente fazia... Eu até brincava assim... eu contar com 6 já não... Eu até brincava assim, eu mostrava uma foto, assim, uma reunião com elas, e eu na festa com elas. Falava assim, um dia eu tô pedindo... Eu tô falando, me respeita, no outro dia eu tô lá, né? Dançando ali com elas e tudo, com 6. Quando foi pra 12... já não dava mais. Eu já não conseguia mais. Aí, um dos meus, eu vou falar assim, um dos momentos mais difíceis para mim ano passado foi quando eu percebi assim, eu estava envolvida demais na vida das 12. Aham. Por quê? Porque eu comecei assim, com esse negócio de muito amor, aí eu falar empatia, o quê? Com o cliente e com as meninas. Não, mas vamos pensar no lado do cliente, ele tava com isso, isso e isso. Vamos pensar no lado da menina que não veio hoje? Aí você morre, porque você tá pegando a dor de todo mundo, o problema de todo mundo, tudo pra cima de você. Eu sempre falo isso pras pessoas, tipo assim, cara, não é que você tem que ser uma pessoa ruim e nada, mas empresa é empresa. Empresa é número, empresa é o que vai ficar ali no final do dia, empresa é resultado. Uhum. Sua vida pessoal. Eu, no começo também, tipo assim, eu era muito mais... Mas assim, as primeiras helpers que eu era muito, tipo, grudada, é quem me ajudou a crescer do início ali, sabe? Tipo, a Glida é o amor da minha vida. A Glida eu vou carregar pro resto da minha vida, porque ela foi a pessoa que tava comigo lá no dia a dia, na batalha. Uhum. Depois que eu fui formando a equipe, eu tento, tipo assim, eu tento ser muito profissional com as minhas meninas. Eu sou amiga de todo mundo, eu deixo claro que precisou de mim, eu tô aqui. Uhum. Mas eu preciso que vocês entendam que a empresa é a empresa. Se a empresa não tiver lucro no final do mês, como é que vai fazer? Se o cliente não estiver satisfeito, a gente não tem salário. Se não tiver salário, não existe empresa. Então, assim, eu preciso que cuide... É realmente, assim, ser profissional. Isso. Mas é difícil. Não é fácil. Porque quando você gosta da pessoa, da energia dela, você começa a trocar, tal. Aí tem mais um vínculo, a pessoa já... Tem muita gente cabeça. Mas tem muita gente que já confunde, já acha que é muito sua amiga. E aí pode fazer isso ou aquilo. Eu tive muito problema no passado, assim, na empresa. De gente que era muito próxima. Ou eu contratei amigo. Pus amigos dentro da empresa, e aí fica difícil. Certo. Então, um conselho, assim, que eu sempre falo para as pessoas em relação a isso, é realmente ter ali, tipo assim, ó, sua empresa tem seus valores, tem as regras, e é isso aqui. Tá a fim de cumprir? Eu posso ser a melhor pessoa do mundo para você, mas aqui dentro da empresa é empresa. Se você não conseguir separar isso, não dá pra gente trabalhar junto. Quando eu começo a pensar nisso, eu não sei em que parte que eu tive equilíbrio, porque eu também tenho essa essência de empresa a empresa. Por exemplo, eu já cheguei a ouvir assim, pô, você acha que você tá no Brasil? Porque isso aqui, porque eu falava, uniforme aqui, a gente vai andar assim, aqui tem que ser tudo, sabe? Eu sou muito assim, sabe? Muito metódica com as coisas, sabe? Você não tá no Brasil, você não tem funcionário aqui, se eu não quiser vir amanhã, não, peraí, se eu não quiser vir amanhã, não. Isso aqui, quase assim, eu tô bagunçado sem gerente, né? E, então, eu trabalhava muito essa parte da empresa. A gente falava assim, pra você, pau é pedra e pau é pedra. Eu falava, não, porque aqui dentro da empresa, funciona. Minhas regras são essas. Então você conseguia se impor, assim? Sim, eu tinha. Porque a Liliane, tinha hora que eu falava assim, gente, não sou eu, a empresa.
A legal empresa isso. tem isso daqui. Nós temos essa. Eu tô falando, ela é boa Essa- isso. É, De e gente. falhava nisso. Quando eu gostava da pessoa, eu, tipo assim, eu tive uma helper, mas assim, helper antiga. Nem tá entre. Não, ela está entre nós, ela tá viva, mas não tá mais na companhia. Mas ela teve uma situação, tipo assim, eu tanto não sabia separar as coisas que essa helper. Ela teve problemas, tipo assim, separou do marido, não sei o quê, e o filho. Aí eu comecei a buscar o filho dela na escola e cuidar do filho dela pra ela terminar as casas, pra ela ter o salário da semana. Comecei nesse bem nível. misturado. Aí eu lembro que uma vez ela foi fazer um office pra mim, aí eu fui lá levar um material e ela começou a, tipo, ai, Sam, nossa, tá muito difícil, eu separei, tarará. Aí eu fui lá e dei um bônus, assim, pra ela, tipo assim, que ela não tinha dinheiro do aluguel. Aí eu fui lá e dei um bônus de $500 pra ela no dia e falei assim: olha, eu vou te dar isso daqui pra te ajudar mesmo e tal. Sabe o que essa pessoa fez comigo? Tudo de ruim, de pior. Não assim, mas assim, Mas tudo de ruim, de pior dentro, como empresa, pra empresa. Uhum. Começou a fazer serviço mal feito, sabe? Não tá nem aí pra cliente, ser grossa dentro das casas, brigar com a outra helper. Tudo o que eu tinha feito, aí foi uma decepção tão grande que eu falei assim, cara, peguei na mão, cuidei no colo, ajudei. Aí eu entendi que não era meu papel. Uhum. Meu papel era fornecer o trabalho, pagar justo, ela ter a segurança de trabalhar numa empresa e that's it. Uhum. Se eu sou muito amiga da pessoa, lá na vida pessoal, um dia se a gente se encontrar, mas quem trabalha na minha empresa, eu não posso carregar esse peso pra mim. E eu não sabia separar, você sabe, você é muito bom. Não, eu não sei. Hoje eu fico pensando assim, onde é que houve um equilíbrio aí, que a empresa foi até onde, né, chegou onde chegou, sendo que eu fazia a parte de empresária ali, bem, vou falar assim, Bem organizado. organizado. Eu trouxe a essência da empresa, da empresa do Brasil. Você já era empresária lá, né? Mas eu quero desse jeito. Uhum. Né? Funciona Aqui igual vai assim, né? funcionar Não, e desse aqui jeito. funciona também. No McDonald's tem regra ou você acha que não usa uniforme, né? Você dá o exemplo. Mas tem Tem, muita visão, né? De, cleaning não tem Clean que... é super negócio altamente né? escalável. E tipo assim também, Maravilhoso. sobre o que é a Recorrente. sua empresa. Por exemplo, uma coisa assim, pessoal, você, por que você faz isso? As meninas não esquentavam comida dentro da casa dos clientes. É uma coisa que eu não... Uhum. mas eu trabalhava e até sentava na mesa. Não. Tudo bem. Lá onde Lá você é estava. regra. Aqui, a gente não. Isso, do uniforme, de não esquentar uma comida, de pedir feedback do cliente. Tudo que eu fiz foi desde os primeiros. Sabe, assim, Então, você já vem com a eu não estrutura esperei. ali, Assim, ficar inclusive, grande pra... em 2021, quando eu conheci pessoas... Eu falo assim, quando eu conheci pessoas igual você, que tem essa jornada... Você era muito que... mais cabeça do que eu. Eu conheci umas meninas de outros estados que faziam o que eu fazia. Sabe aquele alívio? Ah, tá. Das Eu regras não ali, sou né? louca. Eu não sou louca. Isso aqui não é Não é coisa da minha cabeça. né? Funciona assim. Mas é engraçado isso, que quando eu também comecei a colocar regra na minha empresa, eu escutei muita coisa. Não vou usar uniforme não, né? E aí eu comecei a cortar dentro da empresa. Falei, mas por que não? Tipo assim, cara, qualquer empresa que você trabalhar... Porque se você parar pra pensar, no final do ano, as meninas ganham muito mais que quem trabalha no McDonald's. Tipo assim, o montante ali e tudo. Falei assim, por que a minha empresa não vai ter regra? Vai ter regra sim. Pode ser pequena, pode ser grande, vai ter E regra quando sim, você vai fala ter que assim cumprir. de Mac, por exemplo, uma das coisas que eu sempre trouxe também para a empresa era a questão da padronização. Uhum. Até mesmo na limpeza. Eu tenho ali um método que a gente vai ser como? É de cima para baixo. Uhum. Tipo o speed clean ali, né? É da direita para esquerda. Não, é que aqui é assim, a gente faz isso aqui primeiro, isso aqui, isso aqui. Quando a gente levava alguma roupa diferente, falava assim, nossa, a menina já entrou no banheiro, não aspirou. Aí já A gente ficava assim, doida. cara, a Liliana vai morrer. Tipo assim, como que Sua cultura tava ali, né? né? As regrinhas estavam tudo tem ali. que fazer. Então, eu falava, olha, por quê? Quando você vai no McDonald's, por exemplo, você não pensa que talvez hoje você chegue, a batata vai estar crua. Amanhã ela vai estar mais assadinha. Amanhã não. é a Todo mesma dia que você vai à mesa. Então, quando a pessoa vê um Mac e fala, vou parar ali, é porque ele sabe que ele Mesma vai encontrar ali. Então, e a gente cresceu na referência, por quê? Porque a cliente sabia o que ela ia encontrar lá. Porque a amiga já tinha falado, olha, a Lisa vai encontrar isso. Uhum. Ela não tinha surpresa. E quando eu falava assim, que eu fazia rodízio com as meninas, né? A gente sempre fez rodízio. Que chegava outra equipe, ia ser o mesmo... Padronização igual. Entendeu? Legal, E top. olha que legal, quando a gente fala sobre conceito de ter uma empresa, conceito de ser empresário, a base, o conceito é o mesmo. E aí você consegue atuar em qualquer área, né? E aí depois desse tempo, Lili, com o schedule, tudo, você decidiu empreender em outro segmento completamente diferente, que seria a área da beleza. Conta pra gente um pouquinho, Lili, como que foi, não essa transição, né? Mas essa decisão de trabalhar com cosmético dentro da área da beleza. Dá um overview aí pra gente. Eu ouso dizer que eu espero ter mais uma oportunidade aqui com vocês para falar sobre
esse trabalho. Você vai ter muita sobre novidade. essa mudança, porque Aham. aí já começam novos desafios, aí Nova tudo. fase. Quando você fala, não, vou começar de novo, tô começando de novo. Então são outros desafios que eu tô assim, apaixonada. Mas, na mesma forma que foi no Clean, agora com a beleza, eu vejo que o maior desafio está na gente mesmo, na nossa No transformação. Exato. Sabe, ali quando você fala, a Lili é boa para trabalhar com pessoas, eu tive que ler muitos livros, eu tenho um processo aí eu falo que é um processo de cura, de quando eu abri a empresa aqui até hoje. Então hoje trabalhar na beleza é resposta da cura, eu posso dizer. Que massa. Porque eu não gostava nem de estar muito perto de mulheres. Eu Não, era aquela pessoa que, assim, amigo, Aham. Eu também. Não, será que eu vou ter que trabalhar com um monte de gente? Não, e olha que interessante. Eu tenho uma frase que eu aprendi, que eu repito, que eu acredito, que é a sua empresa cresce na medida que você cresce. Sim. E aí você falou que estudou bastante, se desenvolveu para conseguir aplicar isso hoje. Foi aí que nasceu tua vontade de fazer o Café com Lili? Sim, porque eu tenho entendido que as conexões, elas mudam a vida. Porque o meu autoconhecimento começou com uma conexão. Então, hoje, esse trabalho que eu quero, né, colocar ele para frente agora no próximo ano, o Café com Lili, é justamente para isso, para fortalecer as conexões. E eu tenho entendido também que, às vezes a gente fala, eu vou fazer uma conexão ali, vai dar certo aqui. E eu percebi que ao longo desses anos, eu fui também muita ponte. Por quê? Você fala assim, cara, às vezes você pega uma pessoa, ou uma situação, conecta com a outra, mas você sai de cena. Então você foi o quê? Uma ponte ali. Nossa, eu tive uma conversa Fez sobre isso aquilo ali. essa semana. Mas no começo eu ficava ferida. Cara, mas eu tô fora do negócio. Tipo assim, Como é que você sente agora? Porque a conversa que eu tive com a pessoa, eu falei assim, cara, eu não chamava ponte, eu chamava de degrau. Eu falava assim, muitas vezes eu me sinto degrau na vida de muita gente. Tipo assim, eu chego, desperto o melhor naquela pessoa, ela vive uma coisa muito boa, e aí logo eu fico pra trás. Tipo assim, não que eu fico pra trás, mas tipo assim, logo ela vai pra outra coisa, e aí eu me retiro da vida dela, porque eu não sou mais necessária. Mas então, E aí parte uma outra relação, que qualquer relação. Vamos colocar isso numa figura. Então a gente já começa. Eu também já imaginei que eu tivesse sido degrau na vida de umas pessoas. E aí, quando você começa a tratar de dentro pra fora, vamos pôr um degrau. Quando você se você for um degrau, sim, as pessoas vão subir, vão pisar em você. Até ela chegar onde ela quer. Sabe? Então ela vai te machucar, ela vai acontecer várias coisas ali até ela. Então você foi um degrau, mas às vezes você ficou ferida. Por quê? Porque ela pode ter, né? Pisado e tudo. Agora, quando você fala assim, só uma ponte. Você foi um meio. Caminho. Tem pontes que são lindas. Não, então era degrau então, mesmo, assim, porque era pisado. Então é isso. Tá, então eu falo assim, certo. não vou ser mais degrau. Então é isso, não vou ser mais degrau na vida de ninguém. Eu falo nesse sentido, tipo assim, sabe quando você entra na vida de alguém e fala assim, nossa, tipo, você despertou a minha melhor versão. Nossa, eu nunca tinha pensado em fazer isso, agora eu quero fazer. Nossa, eu quero ser isso. Aí a pessoa subiu. Mas assim, não é reclamar não, ela vai, continua subindo aí e vai embora. Mas assim, aí a pessoa sobe, alcança aquilo, você olha e fala, cara, tipo, eu tava lá na fase ruim e tal, e aí agora nem lembra, parece que existe. Mas isso tá acontecendo há muitos anos, viu, gente? Tô reclamando aqui, terapia tá resolvida. Mas tô falando que eu tive essa conversa esse tempo atrás, eu conversando com uma pessoa muito próxima, aí eu falando sobre isso e falei assim, gente, olha que top isso, porque ele me falou um negócio, tipo, que tava se sentindo assim, eu falei assim, eu já me senti assim na vida de muita gente. E tá tudo bem, porque, tipo assim, eu não precisei fazer ninguém de degrau pra chegar onde eu tô. Mas eu já fui degrau na vida de muita gente. E tá tudo bem, porque se precisou desse degrau, desse apoio, quer dizer que eu pude oferecer algo. Então, nem esse olhar de dor. Aqui, né? Mas essa visão da ponte, ela é mais interessante mesmo. Eu tenho entendido isso. Então, esse projeto, por exemplo, que eu vejo, o tempo que vocês fazem, a gente tá conectando, a gente tá conversando, eu vejo isso como realmente uma ponte, que vai levar alguém até algum lugar. Sim. Que sem essa ponte, você não consegue chegar lá. E tá tudo certo. Não tem como atravessar, né? Entendeu? Legal. E aí, esse projeto, como que vai ser, Lili? Fala um pouquinho dele aqui pra gente, que já é pro próximo ano, né? Isso. Eu quero fazer ele tanto online como presencial, porque, como eu disse, depois que a gente vai entendendo todo o conceito, tanto que é gostoso estar com pessoas, o quão é bom essa conexão, quero fazer presencial, né, nos salões principalmente, que a mulherada tá ali, vamos fazer um café, para network também, empresarial, e online, porque a gente hoje a internet faz isso com a gente, né? Dá pra gente ficar sem limite. Então, o online vai fazer isso. A gente pode estar conectando com pessoas, né, em outro estado, até em outro país e sem fronteiras. Sem fronteiras. E trocando conhecimento. Muito entendeu? bom. Que Muito top. bom. Lili, se você tivesse que dar um conselho
pra Lili lá de 2019. A Lili que tava vindo, ainda com Livro em medo. branco. A Lili é a página em branco da América, chegando, descendo ali no aeroporto. Você encontrou a Lili no aeroporto em 2019. Qual o conselho hoje, com a cabeça de hoje, com tudo que você viveu? Qual o conselho que você daria pra ela? Aceitar o processo. Porque tudo é um processo, vai acontecendo. Às vezes a gente quer atropelar, mas também não equilíbrio. parada nele, né? Equilíbrio, né? Mas assim, principalmente que tem um processo. Você não consegue Pular fases. fases. Isso. Então, assim, respeita o processo. Eu falo assim, foi ótimo ter feito tudo muito. Foi ótimo, mas assim, eu tenho um detalhe aí dentro aí de saúde que eu perdi, que a gente vai perdendo por estar muito afobado com as coisas. Vai step by step. Vai passo a passo. Então, acho que esse seria um dos conselhos. E o outro a gente tem que planejar. Vai conforme Deus está mandando, tá? Chegou. Beleza. E agora, o que eu preciso? No dia que eu cheguei aqui, se eu voltasse para atrás, era o quê? Focar no idioma, focar na legalização de cara, né? Não esperar passar um tempo para poder legalizar, porque assim, não compensa. Né? Eu falo, Vai hoje precisar, qualquer né? pessoa Vai que vai chegar e precisar, falar, olha, de não jeito. tem como. Não vem pro lado mais fácil. Ah, mas você fez, mas foi ruim. Aprenda com o erro dos outros, observe, Certo, né? Faz certo, já tá aí, já busca logo um idioma, né? Melhorar seu idioma, ver como que você pode se fazer para você ficar legal, que é uma coisa que dói muito, a gente, né? Quando a gente tá lá chegando. Eu conheci uma pessoa esses dias pra trás que chegou tem, acho que 6 meses. E essa pessoa falou assim, eu não saio com um grupo de brasileiro. Eu não tenho amizade brasileira, ele não mora na Marieta, tipo, mora em outra cidade onde não tem brasileiro. E sai, tipo assim, sozinho pra bar, pra restaurante, Pra só se imergir. Aham. E vai aprender muito rápido. Porque se você fizer essa imersão no primeiro ano aqui, Ixi. cara, primeiros 6 meses você já tá desenrolando inglês. Primeiro um ano. E assim, não vale muito esse sacrifício? Vale. Quanto que as pessoas pagam pra sair do Brasil, fazer um ano de intercâmbio em algum lugar? Se você já vai mudar pra cá, você consegue trabalhar, fazer tudo e fazer a imersão ao mesmo tempo. E no primeiro ano você já destrava. E o inglês vai te dar oportunidade aqui que você não tem noção. Dá. Se você nunca passar um perrengue querendo brigar, não consegue brigar. Exato. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, é sobre você se conhecer. Buscar muito, muito mesmo você se conhecer. Porque até nesse momento você vai entender. Quando nós chegamos, eu falo que nós encontramos um grupo, e já passou, foi uma fase, passou na nossa vida. Sou totalmente grata a eles por ter passado na minha vida. Eles, um grupo de brasileiros. Por quê? Eles que traziam com a gente o almoço de domingo, meio que um porto seguro, porque a gente precisava. Eu já sou mais... eu falo que eu tenho mais fé, que eu sou mais ousada, mas o Divino, ele é mais na dele. Precisa mais disso. Sem esse apoio, ele, igual eu falei, teria ido embora. Ele não ia ficar teria aqui. aguentado. Então, se você é uma pessoa muito família, muito nananã, e aí você dá o conselho, fala, vem, faz isso, a pessoa fala assim, é muito duro pra mim, eu vou embora. Tem isso também. Então, pra vai, mim, funcionaria. Sabe? Eu não Tipo, tá nem com nada. vai muito da pessoa. Falando nisso de se conhecer, às vezes é até difícil a gente mesmo se conhecer, né? E recentemente eu comecei a fazer um acompanhamento com psicanalista, psicóloga. Não, tá fazendo com tudo, tá tirando. Psiquiatra, mas eu tô ótimo. resolvendo todos os problemas. Inclusive, a minha psicóloga aqui se chama Denise, que ela faz o meu atendimento, ela traz cada exercício interessante para que a gente possa, de fato, se conhecer, que é algo que eu recomendo para todo mundo, sentar a bundinha na cadeira e tirar um tempo de se analisar, porque eu não me conhecia. Morro de medo de fazer exercício de falar que eu sou psicopata. Não, Obrigada. exato. Às vezes ela traz uns diagnósticos, eu acho que no próximo ela vai me mandar um encaminhamento pro próximo psico, que é o psiquiatra, né? Mas tamo aí, né? Tamo aí na atividade. Ai, gente. Aí é isso, né, gente? É isso, é perguntava muita tudo. história, né? Ó, deixa pra galera onde que pode te encontrar. Rede social dos produtos que você trabalha, ou do salão, não sei onde que você Ou gostaria quiser de ser uma encontrado. conexão, né? Já que Já não, que fazer- gostar do grupo da Lili aí, que vai ter o Café Café com com Lili. Olha, meu Instagram, Liliane Wen, é com WAYNE. E o Liliane tem 2 L no meio? Só um? Só o Liliane Normalzinho. mesmo. Ok. E o dos produtos é a Lauren Beauty Solution, Uhum. que eu posso também depois passar pra vocês A gente coloca na aqui. legenda. Legenda. E é isso. E quem quiser conectar, só mandar um oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Essa conexão funciona com todo mundo. É isso aí, pessoal. Lili, muito obrigada por ter participado, de ter contado sua história aqui pra gente. Tenho certeza que um pouquinho de história de cada um a gente vai... Não, cara, é Né? muito Que é legal muito conhecer bom, a história meu. do outro. Aqui, ó, eu já te conheço há muito tempo, mas tem várias coisas que você contou aqui hoje que eu não fazia ideia. E é tão legal, tipo, você até olha a pessoa diferente quando você conhece ela mais profundo. E você quer conhecer um pouquinho mais da Lili?
Olha isso daqui que eu vou mostrar que ela fez esse ano, gente. Olha. Ela participou. Elas fazem a diferença. Elas fazem a diferença. Posso falar, Lili, um pouquinho? Esse livro aqui, gente, é um compilado. Não sei quantas mulheres que tem aqui, não. 25. 25 imigrantes, mulheres que têm sucesso dentro da tua área pessoal, área profissional, compartilhando a sua história. E a Lili tem um capítulo nesse livro de coautoria, que foi organizado pelas gringas, para poder contar, né, a experiência e para você poder ter mais essa parte de inspiração e aprender, inclusive, com o erro dos outros, né? Você quer falar alguma coisa, Lili, do seu livro, do seu capítulo? Como foi essa experiência ser uma coautora? Você já escreveu alguns livros? Sim. Como é que foi? Conversando com vocês aqui, a Sam falando, né? Ai, tem algumas coisas que eu tô vendo de você aqui que eu não conhecia. E eu pensando, tô contando coisas aqui, e aí vem tanta coisa na mente da gente. Nossa, é aquela história, não dá nem tempo, né? Muita história pra contar. E quando eu fui convidada pra escrever esse livro, ela falou, olha, fala da sua trajetória aqui em 5 páginas. E aí eu pensei, nossa, é pouca página pra tanta história, né? Mas você consegue Comecei a sintonizar. E o que mais me surpreendeu foi, é como se você estivesse contando o seu testemunho pra você mesma, sabe? Quando você volta, Validando igual a eu tô tua fazendo própria aqui história. feito agora, quando você pergunta, eu sei que eu vou sair daqui hoje até mais forte. Cara, Você vai lembrar, né? olha, eu Sabe cheguei, uma coisa que a gente foi peca assim. muito? A gente não tem gratidão suficiente. Porque é tão normal passar pela fase, a fase tá difícil, você passou por aquilo, você superou. Aí você olha pra você e fala, não, eu superei, nossa, passei tanta coisa ruim. Direto eu converso com a Cintia, aí eu lembro de uma coisa do passado, eu faço questão de contar pra ela, pra me lembrar o que eu já passei aqui. Porque tem hora que fica tão comum a vida, que a gente não consegue olhar, tipo, com aquele olhar de, cara, eu sou foda mesmo. Sim. Deixa eu te contar uma coisa, isso. uma curiosidade da Lili agora, que só descobriu quem leu esse livro aqui, ó. Ah, Lili, o que você acha que aquela menina novinha, que era babá de leitão, Babá de leitão? babá de porco do leitão, Você era babá de porco? Meu primeiro trabalho eu tinha 11 anos. E assim, quando Babá de leitão, chocada. tem a matriz ali que a gente fala, né? Que é a porca. A porca que dá 11, que tem 12. os aham. leitões, eles 11, desmamam com 21 dias. Aham, eu já Mas tive nesse porca. desmame, aí na hora que desmama, tem que ter alguém específico, principalmente na primeira semana, pra cuidar deles. Que ele tem que ter um tratamento Você diferente. recebia por isso? Recebi. Eu fazia de graça. Foi meu primeiro trabalho. Sério? Dentro da agropecuária, na suinocultura, chama creche mesmo. Ah, mas eu trabalhava numa empresa mesmo. Uma empresa. Não, Olha que meu loucura. avô, meu pai, todo mundo tinha porco, aí a porca dava a luz, né, Aham. paria, aí paria 8, paria 12, e aí a gente que cuidava. Mas é aquele que eu te contei dos ratinhos. Eu cuidava da dias de diversão. Eu cuidava, tipo assim, não era um trabalho, né? A gente cuidava. Era legal, pôr uma madeirinha, cuidar pra acabar de desmamar ali, igual você Não, explicou. mas pensa essa menina cuidando de leitão, de quanto que ela iria imaginar que ela se chegando tornaria uma aqui. mulher de negócios assim como a Lili é hoje. Eu tô... Cuidando de pessoas hoje. Um dia virou de leitão. Agora de pessoas. Ai, gente, são todos seres. Bom. Não humanos, mas são seres. Ai, loucura. Lili, muito obrigada por ter muito tirado bom. seu tempo, vindo aqui, contar um pouquinho da sua história. Adorei Bem saber feliz. mais detalhes. E é isso, né, meu povo? E aí, na próxima, agora você vai vir sem preocupação, né? Eu posso dar um outro conselho? Claro. Claro. Você falando do livro, né? Uma coisa também que me despertou muito, esse é o 4º livro que eu tô em coautoria. Eu tenho percebido também a importância de você deixar o seu legado, deixar a sua história escrito em algum lugar, ou mesmo gravado, como tá aqui no podcast de vocês. Por quê? Pra minha neta ver, né? Pras próximas gerações entender, porque a história é tão linda, e às vezes a gente começa a contar. Eu tô contando pra vocês e contei pra minha filha, sabe? Ela vai contar pra minha neta, já é diferente. Então, se eu tenho um livro, Uma eu história. Do jeito que eu você tenho queria, um né? podcast que eu participei, vai ter ali, olha sua avó. Eu Conhecer a sua essência, Eu fui né? aluna e a Aham. aluna maiorzinha. Manda um beijo. Olha, Olha pra razão da minha vida. Mas isso aí do livro é muito verdade. Quando eu tava escrevendo o meu, quem não sabe, eu também tenho um livro, depois eu vou postar aí também. Quando eu tava escrevendo o meu, a parte do Rael, lá eu conto, tipo, desde quando eu descobri a gravidez, o que aconteceu, como é que foi, nananã. E aquele menino, ele já salva a minha vida desde antes de nascer, né? Então, assim, quando eu tava contando essa parte, eu falava, cara, um dia o Rael vai ler isso aqui. E ele vai saber exatamente como eu senti no dia que eu descobri a gravidez, qual a sensação que eu tive, como é que foi os primeiros meses ali, quando ele nasceu, o que aconteceu. Ele vai saber tintim por tintim, porque eu dissertei aquilo ali
no livro pra servir de inspiração pra outra pessoa, mas muito mais pra ser a minha história sendo contada da forma que eu contaria pra ele. Se talvez eu não estiver aqui ou qualquer coisa, ele vai poder contar pros netos. Todo mundo vai poder me conhecer através daquele livro. É só uma fase? É só uma fase. Mas, cara, já é uma fase muito linda. Vai ser muito legal. Gente, vocês estão muito É isso, fofa. galerinha. Ó, se você ficou até aqui, curte o vídeo, mete o dedinho like aí que não dói. E eu quero te pedir só uma coisa. Manda pros 100 melhores amigos. Gente, eu não quero muito. É só pros 100 primeiros, tá? Mais próximos. Os mais próximos. Você vai pegar o aviãozinho ali. 100 melhores amigos. Curte, compartilha, comenta. E segue a Lili lá nas redes sociais. A gente vai deixar aqui no comentário. E É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário e eu te vejo na próxima semana. tchau!